Mateus capítulo 16. A afirmação de Pedro. 13 Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? 14 Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros, que é Elias, e outros, que é Jeremias ou algum outro profeta. 15 E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. 16 Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. 17 Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai, que está no céu. 18 Portanto, eu lhe digo: você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. 19 Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu. 20 Então Jesus ordenou que os discípulos não contassem a ninguém que ele era o Messias. Jesus fala da sua morte e da sua ressurreição. 21 Daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto, e, no terceiro dia, serei ressuscitado. 22 Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita. Isso nunca vai acontecer com o Senhor. 23 Jesus virou-se e disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. 24 Jesus disse aos discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. 25 Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. 26 O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. 27 Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que fez. 28 Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o Filho do Homem vir como o Rei. Mateus capítulo 17. Jesus, Moisés e Elias. 6 dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro e os irmãos Tiago e João. 2 Ali, eles viram a aparência de Jesus mudar. O seu rosto ficou brilhante como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. 3 E os 3 discípulos viram Moisés e Elias conversando com Jesus. 4 Então Pedro disse a Jesus: como é bom estarmos aqui, Senhor! Se o Senhor quiser, eu armarei 3 barracas neste lugar, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. 5 Enquanto Pedro estava falando, uma nuvem brilhante os cobriu, e dela veio uma voz, que disse: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Escutem o que ele diz. 6 Quando os discípulos ouviram a voz, ficaram com tanto medo, que se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. 7 Jesus veio, tocou neles e disse: levantem-se e não tenham medo. 8 Então eles olharam em volta e não viram ninguém, a não ser Jesus. 9 Quando estavam descendo do monte, ele lhes deu esta ordem: não contem para ninguém o que viram até que o Filho do Homem seja ressuscitado. 10 Então os discípulos perguntaram: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? 11 Ele respondeu: é verdade que Elias vem para preparar tudo. 12 Porém eu afirmo a vocês que Elias já veio, e não o reconheceram, mas o maltrataram como quiseram. Assim também maltratarão o Filho do Homem. 13 Então os discípulos entenderam que Jesus estava falando a respeito de João Batista. Êxodo capítulo 6. Então o Senhor Deus respondeu a Moisés: agora você verá o que vou fazer com o rei do Egito. Eu vou obrigá-lo a deixar que o meu povo vá embora. Sim, eu o forçarei a expulsar os israelitas do seu país. Deus chama Moisés. Deus disse a Moisés:
Eu sou o Senhor. 13 Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, porém não deixei que me conhecessem pelo meu nome de Senhor. 4 Fiz uma aliança com eles e prometi dar-lhes a terra de Canaã, onde tinham vivido como estrangeiros. 5 Agora eu ouvi os gemidos dos israelitas, que estão sendo escravizados pelos egípcios, e lembrei da aliança que fiz com eles. 6 Portanto, diga aos israelitas o seguinte: Eu sou o Senhor. Vou livrá-los da escravidão do Egito. Estenderei o braço poderoso para fazer cair sobre os egípcios um castigo horrível e salvarei vocês. 7 Farei com que vocês sejam o meu povo e eu serei o seu Deus. Vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor, seu Deus, o Deus que os vai livrar da escravidão no Egito. 8 Eu os levarei para a terra que jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. E eu darei essa terra para ser propriedade de vocês. Eu sou o Senhor. 9 Moisés repetiu essas palavras aos israelitas, mas eles não quiseram ouvi-lo, pois estavam desanimados por causa da dureza da sua escravidão. 10 Então o Senhor disse a Moisés: 11 Vá dizer a Faraó, rei do Egito, que deixe que os israelitas saiam do país. 12 Porém Moisés respondeu ao Senhor: Se até os israelitas não querem me dar atenção, o rei também não vai querer. Eu não tenho facilidade para falar. 13 No entanto o Senhor ordenou que Moisés e Arão dissessem aos israelitas e a Faraó, rei do Egito, que eles dois tinham ordem para tirar do país o povo de Israel. Os antepassados de Moisés e Arão. 14 Esta é a lista dos grupos de famílias dos antepassados de Moisés e Arão. Ruben, o primeiro filho de Jacó, foi pai de 4 filhos: Enoque, Palu, Esrom e Carmi. São esses os grupos de famílias de Ruben. 15 Simeão foi pai de 6 filhos: Gemuel, Jamim, Wade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia. São esses os grupos de famílias de Simeão. 16 Levi foi pai de 3 filhos: Gerson, Quate e Merari. Levi viveu 137 anos. 17 Gerson foi pai de 2 filhos: Libni e Simei, e eles tiveram muitos descendentes. 18 São estes os filhos de Quate: Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Quate viveu 133 anos. 19 Merari foi pai de 2 filhos: Mali e Muzi. São esses os grupos de famílias de Levi, com os seus descendentes. 20 Anrão casou com Joquebede, sua tia por parte de pai, e ela lhe deu 2 filhos: Arão e Moisés. Anrão viveu 137 anos. 21 Izar foi pai de 3 filhos: Corá, Nefeg e Zicri. 22 Uziel também foi pai de 3 filhos: Misael, Eusafã e Citri. 23 Arão casou com Eliseba, filha de Aminadab e irmã de Nazon. Ela lhe deu 4 filhos: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. 24 Corá foi pai de 3 filhos: Assir, Eucana e Abiasaf. São esses os grupos de famílias de Corá. 25 Eleazar, filho de Arão, casou com uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu um filho, chamado Finéias. São esses os chefes das famílias e dos grupos de famílias da tribo de Levi. 26 Arão e Moisés foram os que receberam do Senhor Deus esta ordem: tirem do Egito as tribos de Israel. 27 Foram eles que falaram com Faraó, rei do Egito, a fim de tirar de lá os israelitas. Deus fala com Moisés. 28 Quando o Senhor falou com Moisés, no Egito. 29 Ele disse: Eu sou o Senhor. Diga a Faraó, rei do Egito, tudo o que vou dizer a você. 30 Porém Moisés respondeu: Ó Senhor, eu não tenho facilidade para falar. Como é que o rei vai me ouvir? Êxodo capítulo 7. Então o Senhor Deus disse a Moisés: Vou fazer com que você seja como Deus para o rei, e Arão, o seu irmão, falará por você como profeta. 2 Você dirá a Arão tudo o que eu mandar, e ele falará com o rei, pedindo que deixe os israelitas saírem da terra dele. 3 Mas eu vou fazer com que o rei fique teimoso e farei muitos milagres e coisas espantosas no Egito. 4 O rei não vai ouvir vocês. Porém eu farei com que caia sobre ele um castigo terrível e levarei para fora do Egito os meus exércitos, isto é, o povo de Israel. 5 Quando eu levantar a mão contra os egípcios e tirar do meio deles os israelitas, os egípcios ficarão sabendo que eu sou o Senhor. 6 Moisés e Arão fizeram tudo como o Senhor havia mandado.
7 Quando falaram com o rei do Egito, Moisés tinha 80 anos, e Arão, 83. Arão e o bastão. 8 O Senhor Deus disse a Moisés e a Arão. 9 Se o rei do Egito mandar que vocês façam um milagre, você, Moisés, dirá a Arão que pegue o bastão e o jogue no chão na frente do rei. O bastão virará uma cobra. 10 Aí Moisés e Arão foram se encontrar com o rei e fizeram como o Senhor havia mandado. Arão jogou o bastão diante do rei e dos seus funcionários, e o bastão virou uma cobra. 11 Então o rei mandou vir os sábios e os mágicos, e com a sua mágica eles fizeram a mesma coisa. 12 Cada um deles jogou a sua vara de mágico no chão, e elas viraram cobras. Porém o bastão de Arão engoliu as varas de mágico deles. 13 No entanto, como o Senhor tinha dito, o rei continuou teimando e não atendeu o pedido de Moisés e Arão. A primeira praga, a água vira sangue. 14 Então o Senhor Deus disse a Moisés: o rei está teimando e não quer deixar o povo sair do Egito. 15 Vá procurá-lo amanhã cedo, quando ele for até o rio Nilo. Pegue o bastão que virou cobra e espere o rei na beira do rio. 16 E diga-lhe o seguinte: o Senhor, o Deus dos hebreus, me mandou dizer-lhe que deixasse o povo dele ir embora para adorá-lo no deserto. Porém até agora o Senhor não obedeceu à ordem de Deus. 17 Portanto, Deus lhe diz que, por causa daquilo que ele vai fazer agora, o Senhor vai saber que ele é Deus, o Senhor. Ó rei, agora eu vou bater na água do rio com este bastão que estou segurando, e a água vai virar sangue. 18 Os peixes que estão no rio vão morrer, e o rio vai cheirar tão mal, que os egípcios terão nojo de beber água dele. 19 E o Senhor disse também a Moisés: diga a Arão que pegue o bastão e estenda a mão sobre os rios, os canais, os poços e os reservatórios, para que as suas águas virem sangue. Assim, haverá sangue até nas tigelas de madeira e nas jarras de pedra. 20 Moisés e Arão fizeram como o Senhor havia mandado. Na frente do rei e dos seus funcionários, Arão levantou o bastão e bateu no rio, e a água virou sangue. 21 Os peixes morreram, e o rio cheirou tão mal, que os egípcios não podiam beber água dele. E em todo o Egito houve sangue. 22 Porém, com as suas artes, os mágicos do Egito fizeram a mesma coisa. E assim o rei continuou teimando. Como o Senhor tinha dito, ele não atendeu o pedido de Moisés e Arão. 23 Pelo contrário, ele voltou para o seu palácio, sem se preocupar com o que havia acontecido. 24 Todos os egípcios cavaram buracos na beira do rio para beber água limpa, pois não podiam beber da água do rio. 25 Passaram 7 dias, depois que o Senhor Deus bateu nas águas do rio.